respiração humana é o processo que a gente vai fazer a captação do ar do meio externo, direcionar ele para o meio interno, e esse ar ele vai sofrer um trajeto. E qual é o trajeto desse ar? Vamos lá. Primeiro passo, quando eu faço o processo de inspiração, que é direcionar, captar esse ar do ambiente externo e direcionar para a cavidade inferior, para a parte inferior desse pulmão, esse ar ele vai passar pelas fossas nasais. Então, meu narizinho ele vai captar esse ar e, através das fossas nasais, ele vai passar pela faringe, laringe, vai chegar na traqueia. Na traqueia, ele vai passar pelos brônquios, vai chegar aos bronquíolos, indo em direção aos alvéolos. Esse é o trajeto do ar. Nossa, Andréia, então são esses os órgãos que compõem o meu sistema respiratório? Sim. E aí agora a gente vai destrinchar cada especificidade desses órgãos, porque cada um é constituído morfologicamente, né, de uma maneira, existem peculiaridades morfológicas de cada órgão tem a sua função, tá bom? Então a gente agora vai começar a destrinchar cada órgão que compõe o sistema respiratório. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho. O nariz é o órgão responsável pelo quê, gente? Pela comunicação do meio externo com o meio interno. E é através dele que o ar é captado desse ambiente externo e direcionado para as vias aéreas inferiores. Dentro do nariz, eu tenho as cavidades nasais ou fossas nasais. E o que é isso? São duas cavidades que elas são paralelas e que vão das narinas até lá na faringe, ok? Nessa estrutura, nas fossas nasais, nós encontramos os cornetos, os septos ou também as conchas nasais. E o que essas estruturas são importantes? Essas estruturas, elas são importantes porque elas vão... Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Captar esse ar através do nariz e elas vão forçar esse ar de forma que ele vai turbilhonar e vai seguir o caminho dele para as estruturas mais profundas. Então, no teto das fossas nasais, a gente tem o que nós denominamos de células sensoriais do olfato e também as fibriças. As fibriças são os pelinhos que vão fazer o quê? Vão fazer uma filtragem desse ar que a gente inala do meio externo e vai direcionar para o meio interno. Então, é ali que ela vai reter, vai começar o processo de retenção das partículas maiores ali de poeira, de sujidades. Entendeu? Então, qual é a função principal ali do meu nariz? É direcionar esse ar. E das minhas fossas nasais, onde eu tenho os cornetos, as fibriças? Filtrar esse ar, como eu falei, aquecer esse ar e umidificar esse ar. Então, ao conjunto dessas funções, dá-se o nome de função de condicionamento do ar. Por quê, pessoal? O ar, quando nós captamos do meio externo, ele é um ar mais seco. E eu preciso, e com partículas, né, de sujidades, de poeira. Então, através dessas estruturas, nós vamos fazer as 3 funções principais e que vão começar a preparar esse ar, ou seja, condicionar esse ar para ele ficar mais agradável
para que ele possa chegar lá no interior dos meus pulmões e lá na minha unidade funcional, que agora eu vou falar o nome, que são os alvéolos, eles possam chegar com uma condição mais adequada, mais preparada, a fim de que partículas maiores de sujidades, bactérias, né, não venham a adentrar o pulmão e começar a se aderir ali nas paredes dos bronquíolos e dos alvéolos, podendo desencadear aí patologias que venham a causar danos no sistema respiratório. Então, por isso que essa função é uma função principal aí das fossas nasais e do nariz, tá? Que é filtrar, aquecer e umidificar. Portanto, eu trouxe uma citação para vocês do livro de Tratado de Fisiologia, do Guyton e Hall, que fala o seguinte: ele vem a corroborar, a evidenciar tudo que eu falei, preconizei para vocês até o presente momento. Então, esse trecho fala: antes de chegar à traqueia, o ar inspirado é aquecido e umidificado a ponto de ficar menos 0,8 graus Celsius abaixo da temperatura corporal. Então, ele só vem corroborar, evidenciar tudo que foi explanado até agora, ok? Em todas as vias aéreas, nós temos, desde o nariz até os bronquíolos terminais, nós temos células que vão promover ali a umidade mantida e vão produzir muco, tá? E essas células nós denominamos de células caliciformes. Então, o que acontece? As células caliciformes, elas são células produtoras de muco. E por que ela tem esse nome? Vou botar a canetinha vermelha, porque eu vou passar aqui para vocês visualizarem. Ela tem esse nome porque ela parece um cálice, ó. Olha a formação dela aqui. Então, a célula caliciforme, ela tem esse nome porque ela tem a aparência de um cálice e ela é a célula que vai proporcionar a produção de muco, tá bom? E nesse epitélio também, eu tenho a presença de quê? De células ciliadas. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! De cílios. E esses cílios, o que eles vão promover? Eles vão promover através do batimento ciliar, que em geral ocorre de forma ascendente. Para quê? Para que se alguma partícula de sujeira, mesmo passando ali pelas fibriças, caso ela não seja retida, quando ela descer um pouco mais para as vias aéreas mais inferiores, na minha traqueia, nos meus brônquios, essas células ciliadas, elas vão ter os batimentos dela e com esse batimento em forma ascendente, ela vai direcionando essas sujidades, essas partículas de sujeira para a via aérea mais superior, a fim de que elas sejam excretadas, tá? Através da tosse ou espirro. Então, a tosse ou espirro nada mais é do que um meio de defesa desse corpo, tá? Então, voltando aí, o muco ele é secretado em parte pelas células caliciformes e que tem o objetivo, além de manter a umidade ali do espaço, aprisionar, porventura, as partículas admitidas com o ar inspirado e eliminá-las através do batimento ali das células ciliadas, tá? Então, novamente, eu trago uma citação para vocês que fala o seguinte: o muco ele é removido pelas vias aéreas através do epitélio ciliado, havendo cerca de 200 cílios, pessoal, em cada célula epitelial. Sou eu que estou falando? Não, é Guyton e Hall no livro de Tratado de Fisiologia Médica. É um livro de fisiologia que eu recomendo vocês leem. Se vocês quiserem também referência
para livros de fisiologia respiratória e do sistema respiratório, é muito indicado também, muito preconizado para quem estuda essa área, o livro de West, tá? Um grande estudioso também. Então, já falamos que o muco ele vai ser produzido, as células ciliadas vão ficar debatendo ali em direção ascendente para expulsar essa sujidade e que a tosse e o espirro é um mecanismo de defesa presente no nosso organismo. Então, viu como é que o corpo é extremamente inteligente? Nós temos uma máquina perfeita que vai fazer de tudo para que essa máquina, essa carcaça funcione bem, funcione de forma rígida e em sinergia, para que nada haja desequilíbrio, porque quando há um desequilíbrio, se instala o quê? Uma injúria tecidual, uma patologia. Ok? A cavidade oral, ela também faz parte do sistema respiratório. A gente, através da cavidade oral, a gente vai conseguir realizar o ato da expiração, da exalação. Então, quando a gente tem um padrão respiratório fisiológico, o que acontece? Eu inspiro ar, eu capto ar e faço a inspiração pelo nariz e a exalação pela boca, ok? Por vezes, porém em um menor número, ocorre que às vezes a gente usa a cavidade oral para fazer a inspiração. Por quê? Por exemplo, você está aí gripadinho, com a sua cavidade nasal entupida, obstruída. O seu processo de inspiração você vai fazer por onde? Nesse momento você vai utilizar a boca, né? E aí o ar vai ser direcionado para a via aérea inferior. Então, você conseguiu compreender que em determinados momentos você vai utilizar a boca no ato inspiratório. Não é o processo fisiológico normal, mas ocorre, né? A gente usa a cavidade oral, mas para o processo exalatório. Tudo bem? Então, vamos lá. A cavidade oral situa-se anteriormente à face e abaixo da cavidade nasal. Ela é limitada por um teto, né? E um assoalho e as paredes laterais. Tudo bem? Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.